Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Comissão Organizadora, 70 associações de doentes, e agradecer em nome da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho e Segurança Social o pedido da audiência. Dizer-lhes que na Comissão de Saúde nós temos um grupo de trabalho criado para a realização das audiências. Sei que na Comissão de Trabalho e Segurança Social também. E dizer-vos que da Comissão de Saúde hoje é a nossa última audiência desta sessão legislativa e desta legislatura. Portanto, também dizer-vos que agradeço a vossa presença aqui. Queria cumprimentar e vou enumerar o Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Dr. Alexandre Silva, Dra. Ana Sampaio, o Presidente da Direção da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, Dra. Ana Fonseca, Assistente Social e Diretora Técnica da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e éramos para ter cá o Dr. Jaime Melancia, Presidente da Direção da Associação Portuguesa da Psoríase, mas já, infelizmente, não poderá estar presente. Esta audiência divide-se em 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e, novamente, 10 minutos para a entidade usar da forma que entender para as respostas que também entender. E, sem mais demoras, eu passava já a palavra à doutora Ana Sampaio para fazer a apresentação desta audiência. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Senhores deputados, nós vimos aqui em representação de várias associações de doentes crónicos falar-vos sobre algumas inconsistências que para nós existem entre as baixas médicas e a necessidade muitas vezes destes doentes se ausentarem do trabalho. Começaria por apontar que, como sabem, os 3 primeiros dias de baixa médica não são pagos aos doentes, na sua generalidade, e aos doentes crónicos também. Mas se, por exemplo, por equiparação, o subsídio para assistência ao filho é pago a 100% desde o primeiro dia. O que acontece muitas vezes é que estes doentes têm necessidade de uma baixa pontual para uma recuperação, ou seja, estão num momento crítico, numa crise da sua doença e às vezes numa semana podem recuperar. Mas realmente esta penalização logo dos 3 dias que não são pagos faz com que muitas vezes se hesite em fazer este tipo de baixa, o que poderá conduzir depois até a baixas mais prolongadas por se degradar mais a condição de saúde. Outra questão é que só as baixas médicas com internamento ou cirurgia de ambulatório é que são pagas também a 100% desde o primeiro dia. Nos restantes casos não é assim, portanto é uma percentagem que vai aumentando ao longo do tempo. Nós, no caso dos doentes crónicos, achamos que realmente deveria haver também uma atenção diferenciadora. Eu vejo, por exemplo, que a questão da tuberculose é identificada, por exemplo, aqui na questão do subsídio de doença e que é remunerada a 80%. Portanto, penso que poderíamos também aqui criar um regime de exceção para os doentes crónicos, porque isso faz todo sentido e estas baixas não podem de todo penalizar o doente, não é? Porque ele já se sente doente. Se ainda o vamos penalizar mais no seu rendimento, pode ter outras consequências a nível dos seus cuidados de saúde ou até da sua própria alimentação e subsistência. Outra questão que também se põe, decorrente das normas, é que se um doente está de baixa e se, por exemplo, não tiver uma recaída, se tiver uma recaída depois desses 60 dias, tem que se ver aqui que tem os tais 6 meses de desconto, pelo menos 4 dias, 12 dias? 12 dias nos últimos 4 meses. Pronto. Isto às vezes não faz muito sentido. O que é que acaba por acontecer? Há médicos que prolongam mais as baixas até saberem que o doente está definitivamente bem, porque se cair aqui neste período, o doente fica sem qualquer tipo de apoio e, portanto, parece-nos a nós que isto é uma situação que deveria ser revista, até para bem da própria Segurança Social, porque pode realmente estar aqui a apoiar alguns meses que não fossem necessários caso esta medida fosse mais flexível e, portanto, contemplasse, não fosse necessário estes registros de dias de trabalho para contemplar os casos de recaídas. Uma outra questão que pensamos trazer-vos aqui como âmbito de discussão
Fala-se muito da questão do teletrabalho. Desde a Covid-19 há muitas pessoas que se encontram neste teletrabalho, mas tem que sempre haver acordo com a entidade patronal. O que nós gostaríamos de ver aqui era um regime de exceção para haver uma possibilidade de teletrabalho dos trabalhadores em recuperação no caso de doença crónica. Portanto, que fosse possível aqui um momento de transição, portanto, depois da baixa, continuar-se um tempo em teletrabalho e então depois integrar o mercado de trabalho. Isto faz sentido porque, como vocês sabem, muitos destes doentes têm necessidade de sentir uma segurança adicional para voltar ao mercado de trabalho. Há a questão das deslocações, às vezes que não são fáceis, há doentes com algum tipo de mobilidade reduzida, há doentes que têm algumas condicionantes, por exemplo, estou-me a lembrar dos nossos doentes na parte digestiva, que podem realmente sentir um conforto de ter uma casa de banho em casa, mais próxima do seu local de trabalho. Portanto, penso que isso deveria ser reconsiderado. Outra questão que nos apraz aqui falar é da possibilidade de part-time, das pessoas solicitarem part-time desde que tenham uma incapacidade, ou seja, pessoas com uma incapacidade de 60% ou superior pedir ao empregador para portanto, fazerem part-time, mesmo que haja aqui uma perda de remuneração e depois, se houver necessidade disso, fazer-se aqui uma compensação via outra prestação social. Isto porquê? Porque nós não queremos que os nossos doentes se sintam e sejam encaminhados para pensões de invalidez. Nós queremos cada vez mais que estes doentes possam trabalhar o número de horas que conseguirem, é isso que nós queremos. O problema é que não é fácil, os part-times são quase inexistentes em Portugal, é difícil as empresas muitas vezes entrarem nesta questão do part-time e, portanto, o que nós gostaríamos é que o próprio empregador, quando fosse solicitado pelo trabalhador, que tivesse, no fundo, que aceitar esse part-time com redução de horas e que, mesmo que haja uma redução dos rendimentos, depois veria se seria necessário ou não um reforço através de uma compensação, por exemplo, pela prestação social de inserção. Outra questão que vos venho aqui falar é uma questão de clara injustiça que nós vemos acontecer todos os dias, que é, apesar de as faltas estarem justificadas para se ir ao hospital de dia, às consultas ou aos exames, estas faltas podem não ser alvo de retribuição. Portanto, há algumas empresas, principalmente privadas, que não pagam estas horas. Portanto, das duas uma, ou é descontado no salário o dia de trabalho, ou então, às vezes, é permitida a compensação destas horas. Mas mesmo permitindo a compensação, o que é que isto leva? Leva a uma diminuição das horas de descanso do próprio trabalhador. Portanto, se ele já é um doente crónico, não é? Se faltou para ir ao médico, se ainda está a compensar as horas, isto é bastante penalizador. E, portanto, nós gostaríamos que estas faltas fossem justificadas e com remuneração, que é o que acontece, por exemplo, no caso da função pública, estas faltas são remuneradas. No caso do privado, não. Outra questão que vos trazíamos aqui também como ponto é a questão da antecipação da idade da reforma, portanto, por deficiência, ela está prevista a partir dos 80% de incapacidade, mas nós pensamos que também deveria ser a partir dos 60%, nem que fosse gradativo, ver-se aqui uma questão de como é que o poderíamos fazer. Mas realmente também uma pessoa que tem 60% de incapacidade, ou 70%, ou 75%, não é? Ou 79%, não é enquadrada nos 80%, mas foi uma pessoa que, pela sua atividade produtiva e pelo seu agravamento da doença crónica, pode realmente não ter condições, no final, de estar a prestar as 8 horas de trabalho nem nas suas condições normais. Portanto, penso que também poderia ser revista esta situação. Penúltimo ponto, atestados multiusos. Nós ficamos sem perceber muito bem o que é que se vai passar com os atestados multiusos. Nós percebemos que há um prolongamento do prazo dos que se estavam agora a terminar, mas gostaríamos de saber também a vossa opinião do que é que no futuro, como é que poderemos atribuir os atestados multiusos. Isto porquê? Porque há um atraso muito grande, como vocês sabem, há um atraso, as pessoas estão muito tempo à espera destes atestados e muitas vezes estes atestados são os que lhes permitem ter outras condições, como vocês sabem, seja de acesso a um empréstimo para deficientes, por exemplo, estamos com uma crise na habitação, temos que pensar
porque realmente poderá haver pessoas que estão em situação de doença a receber subsídios e com muita dificuldade a pagar prestações de casa e com este atestado multiusos, por exemplo, conseguiriam aceder a esse tipo de empréstimos, não é? E, portanto, temos aqui essas questões, temos outras pessoas também que acabam por pagar menos impostos, não é? de IRS se o tiverem a trabalhar. Último ponto. Vimos que na Lei do Orçamento do Estado, Lei 82 de 2023, se fala num grupo de trabalho, que irá ser criado um grupo de trabalho multidisciplinar para as doenças crónicas. Nós gostaríamos que neste grupo multidisciplinar fosse contemplada um representante de uma associação de doentes. Portanto, que para além da equipa multidisciplinar, que acredito que seja de várias disciplinas profissionais, gostaríamos também ver aqui enquadrado, porque nos faz sentido, a questão da representação do doente por uma associação de doentes. Penso que é tudo do exposto. Não sei se Ana Sofia... Sim, só queria acrescentar uma coisa. Nesta questão do teletrabalho, era muito importante ir mais além, ou seja, não haver a necessidade do comum acordo em pessoas que tenham deficiência ou doença crónica, porque temos visto que é muito importante, principalmente na área da esclerose múltipla, a pessoa ter a possibilidade de fazer um regime híbrido. E se isto não tivesse a necessidade de um acordo, havia a possibilidade das pessoas permanecerem mais tempo ativas na sua profissão. Era só de acrescentar este ponto. Muito obrigada. Exato. Muito bem. Felicito o cumprimento objetivo do tempo. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Irene Costa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas e cumprimentar os elementos aqui presentes nesta delegação e nas vossas pessoas cumprimentar também todas as 70 associações que vêm cá representar e dar-vos os parabéns pelo trabalho que têm feito nesse sentido e de conseguirem juntar todas estas associações que têm um objetivo comum, que é promover o bem-estar das pessoas que representam e, portanto, as nossas saudações por esse trabalho que tem efetuado. Um cumprimento então especial ao Dr. Alexandre Silva, à Dra. Ana Souto Maior Sampaio e à Dra. Ana Sofia Fonseca. Sejam bem-vindos aqui à Assembleia da República. O assunto que nos trazem cá hoje, já tivemos a oportunidade de falar deste assunto outras vezes, é de facto um assunto sensível. Estamos a falar de uma questão de doença que traz muitas complicações para a pessoa, para a família, também na questão profissional, também é uma questão complicada. Portanto, toda essa situação de doença crónica impacta nos portadores, nas suas famílias e na sua qualidade de vida, e daí que nós queiramos também, nós e o Partido Socialista, queiramos também contribuir de uma forma muito positiva para todas as questões que nos aqui colocaram. E compreendemos, de facto, todas as preocupações que aqui nos trazem, mas eu não poderia deixar de fazer aqui uma breve reflexão sobre o que têm sido também as políticas do Partido Socialista relativamente às pessoas com deficiência e às pessoas com doença crónica. E, de facto, o que nós temos visto ao longo destes anos é uma preocupação do Partido Socialista sobre uma abordagem integrada de aproximação a estas questões de doença crónica, com avanços muito significativos naquilo que é a proteção social às pessoas e na proteção social também dos trabalhadores. Há aqui uma preocupação que não tem a ver só com questões económicas, mas há toda uma preocupação que envolve medidas que também dizem respeito à saúde, medidas que dizem respeito ao trabalho destas pessoas, à sua situação familiar e à sua situação social. Portanto, de facto, nós temos assistido, como tivemos a oportunidade de referir, a medidas muito positivas a favor do trabalhador com doença crónica, medidas que têm a ver com a dispensa dos trabalhadores por diversas ocasiões, por diversos motivos, e também na forma de organização do trabalho e naquilo que dizia, não sei se é assim, mas depois também poderá responder, que na forma de organização do trabalho, se vocês têm o reflexo destas medidas que foram sendo implementadas, por exemplo, ao nível daquilo que dizia que é o acesso às casas de banho. É uma questão que gostaria, porque uma vez já falámos sobre isso. Portanto, há também a questão das novas regras da contratação dos trabalhadores no novo Código de Trabalho, que prevê leis mais inclusivas, e podíamos falar da Agenda do Trabalho Digna, que vem estabelecer um conjunto de avanços muito importantes nos direitos dos trabalhadores, como dizíamos, no recurso do teletrabalho, e que também daremos boa nota da questão que foi levantada pela doutora Ana Sofia Fonseca.
E queríamos destacar também, no âmbito das alterações ao Código de Trabalho, a possibilidade, de facto, como também a sua doutora referiu, de podermos recorrer a uma baixa médica sem termos de ir ao médico de família, o que veio agilizar, de facto, a possibilidade das pessoas ficarem em casa sem estarem preocupadas com o facto de ir ao médico e de conseguir essa baixa médica. Portanto, e também a possibilidade de o trabalhador compensar essas faltas com dias de férias ou horas, garantindo assim que não perdem a remuneração. A sua doutora falou disso, mas isto também é um avanço que nós fomos tendo, são medidas que foram sendo concretizadas a bem destes doentes. Queria também referir ao nível daquilo que foi sendo conseguido nestas políticas de apoio a estes doentes, a isenção do IRS e de contribuições para a Segurança Social nos casos de subsídio de doença. E também, claro, não podíamos deixar de referir os avanços que tivemos ao nível da prestação social da inclusão, quer na sua prestação base, quer no complemento que abarca também esta medida, e do impacto que esta medida teve na família e nos indivíduos que dela beneficiam. E falar também da questão do regime transitório do atestado multiuso, da lei que surgiu agora, da Lei 1 de 2024, que vem, de facto, proporcionarem que as pessoas possam continuar a beneficiar destes benefícios sem ter realizado ainda a junta médica de reavaliação, não é? Nomeadamente os doentes oncológicos, que passam a ter uma avaliação imediata por um período de 5 anos e os benefícios que daí advêm poderem ser prolongados, além dos 5 anos, ainda que não tenham sido sujeitos a uma junta de reavaliação, desde que façam prova de que pediram essa mesma junta de reavaliação. Todas estas foram, de facto, medidas que foram sendo implementadas a bem destes trabalhadores com doenças crónicas, e podíamos falar de outras medidas, como, por exemplo, as previstas no Estatuto do Cuidador Informal e as medidas laborais também de apoio a de proteção aos trabalhadores que prestam apoio às pessoas com necessidades. E outras medidas podíamos falar das questões da Rede Nacional dos Cuidados Continuados e todos estes apoios. Ou seja, o que eu quero aqui dizer é que o Partido Socialista tem, de facto, tido a preocupação ao longo destes anos de apoiar estes doentes, não só na vertente económica, mas considerando todas estas medidas de política social, que ao fim e ao cabo vêm também ajudar as suas famílias, quer na área da saúde, na área da família, na área profissional, são medidas que vão sendo muito positivas na vida destes doentes. Terminar, Sra. Deputada. Entendemos que não é o suficiente, estamos nesse caminho, queremos estar ao lado destas famílias no sentido de dar continuidade a este trabalho, e assim espero que na próxima legislatura assim continue. E a questão que vos deixo é qual é a percepção destas medidas que foram sendo implementadas junto destes doentes e qual é o impacto destas medidas junto das famílias, e priorizando aquela questão dos 3 dias, que outras medidas poderíamos ainda priorizar para depois podermos então dar continuidade a este trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Deputada Helga Correia. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente a Sra. Coordenadora, as Sras. e os Srs. Deputados, mas um cumprimento especial à Comissão Organizadora de 70 associações de doentes sobre a desadequação das regras da baixa médica da Segurança Social das pessoas com doença crónica, cumprimentá-los e saudá-los por mesmo numa fase em fim de ciclo ainda terem a coragem e a determinação de ir falar com os deputados no sentido de sensibilizar para matérias tão importantes e que precisam naturalmente de serem revisitadas. Algumas já foram revisitadas, mas não conseguiram ter um amplo consenso no Parlamento e terão que ser novamente analisadas. Mas saudar-vos por isso mesmo, agradecer os contributos aqui que já deixaram ao longo desta audição, dizer que o Grupo Parlamentar do PST tomou boa nota de todas elas, transmitiremos ao grupo parlamentar. Dizer-vos que algumas também queria aqui comentar, fazer algumas questões. Naturalmente que esta questão de baixas tem alguma particularidade mediante ou tendo em conta o tipo de doença que estivermos a falar, e naturalmente que a questão dos 3 dias não ser pagos para umas situações enquadra-se, para outras pode ser penalizador, e naturalmente que terá que ser revisitado este modelo no sentido de tentar ajustar. Depois falam a questão da criação, e aqui encaixa-se a questão da criação de um regime de exceção para o caso dos doentes crónicos.
Falam-nos depois da questão do regime de recurso às juntas médicas e aos atestados médicos de incapacidade multiusos. A senhora deputada do Partido Socialista fez aqui um bocadinho o registro daquilo que foi feito no Parlamento. Aquilo que o grupo parlamentar do PST lamenta no que diz respeito aos atestados médicos de incapacidade multiusos é aquilo que se tem passado e que vocês alertam aqui, que é para a demora e para as penalizações que acontecem para as pessoas com deficiência e para os doentes crónicos que muitas vezes não têm acesso a coisas fundamentais como o recurso a um empréstimo, o acesso a algumas prestações sociais, porque depois quando têm o documento já não têm a possibilidade de retroativamente resolver essa questão e são penalizados. O grupo parlamentar do PST por diversas vezes apresentou essa proposta para não serem penalizadas as pessoas, mas foi sempre chumbado no Parlamento pelo Partido Socialista, a questão dos benefícios fiscais e por aí fora. Falaram-nos também da questão do teletrabalho. Aqui no teletrabalho, na questão de poderem recorrer, no caso de ser um regime de transição, isso vai se encaixar em algumas profissões e noutras não. Quando eu estava a ouvir, detei logo essa questão. De qualquer forma, a nível do teletrabalho já foram feito algum caminho fruto da questão da pandemia. Dizer-vos que na última alteração ao Código de Trabalho, que foi já uma alteração mais extensa, o grupo parlamentar do PST introduziu a questão do teletrabalho ser alargado aos pais com filhos com deficiência ou doença crónica. Foi aprovado no Parlamento e acho que isso é fundamental e dar-vos essa nota aqui. Relativamente à questão do regime de faltas, isto sempre na vertente de pais com filhos, e teremos que realmente pensar numa questão muito mais macro para as pessoas com doença crónica. Na questão das faltas, o PSD sugeriu, e o Partido Socialista até na altura não aceitou, mas depois alterou o seu sentido de voto, que é incluir, para além das situações referidas, isto falando no Código de Trabalho, no número anterior, o trabalhador com filho com idade até 3 anos ou independente da idade, com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, que com ele vive em comunhão de mesa e habitação, tem direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho. Pronto, conseguimos aqui também, como eu tinha referido há bocado, incluir essa situação. Depois, quando falamos aqui na questão do grupo de trabalho multidisciplinar, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma mais-valia qualquer grupo de trabalho que se crie para estudar qualquer área de atividade, ou estudar profissões, ou estudar aquilo que diz respeito mesmo às pessoas, como por exemplo, ainda hoje de manhã na Comissão do Trabalho falávamos do Estatuto de Cuidador Informal. A Comissão de Acompanhamento tem elementos, tem associações que lidam diretamente com as pessoas e naturalmente que isso é importante, e dar-vos boa nota dessa questão. Relativamente aos atestados de médico de incapacidade multiusos, só perceber se vocês sentem que esse atraso ainda continua, e queria deixar um tempinho aqui à minha colega deputada Inês, mas ultrapassei, não sei se a senhora Presidente puder só dar uns segundinhos, que ela queria só... Faz favor, deputada Inês Barroso. Tá, muito obrigada. Peço só que seja contida no tempo, por favor. Muito obrigada. 10 segundos, senhora Presidente, muito obrigada pela compreensão. Eu queria apenas cumprimentar os presentes e cumprimentar efusivamente e de forma especial o Sr. Presidente Alexandre Simões, que conhecemos há uns anos, e dar sobretudo os parabéns por esta luta que tem desenvolvido ao longo dos anos, a ele e a todos aqueles que o acompanham nesta procura incessante de melhores condições para quem tem doenças crónicas. Bem-aja a todos. Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Dar umas excelentes boas-vindas a esta comissão organizadora de 70 associações doentes, nas pessoas do Dr. Alexandre Guedes da Silva, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e também desta Sociedade Portuguesa, a doutora Ana Fonseca, e também a doutora Ana Bastos Sampaio, da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, e de facto sublinhar
que representam 70 associações de doentes e que, portanto, fazendo minhas as palavras da Sra. Coordenadora deste grupo, fechamos com chave de ouro este grupo de audiências e audições nesta sessão legislativa, recebendo uma comissão que representa uma fatia muito grande das pessoas com incapacidades e com doenças crónicas. E fazendo a ponte exatamente para as doenças crónicas, eu começo por dizer que, de facto, o Partido Chega, que é o grupo que eu represento aqui, juntamente com o Sr. Deputado Jorge Galveias, que é da 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, representamos aqui o Partido Chega, que defende que para estes doentes crónicos deve haver algo chamado Estatuto do Doente Crónico. Nós acompanhamos muito as reivindicações de algumas associações de doentes crónicos e também da Federação Nacional de Associações de Doentes Crónicos, que vem já há algum tempo reivindicando a criação nacional em Portugal de um Estatuto do Doente Crónico. Este Estatuto do Doente Crónico terá, obviamente, vários níveis de intervenção, terá um nível primário, um nível secundário, um nível terciário, de acordo com as doenças e da idade e da própria realidade do doente, mas terá também aplicabilidades tanto a nível laboral, que é um pouco aquilo que nos vem falar hoje, mas também a nível escolar, quando se tratam de doentes crónicos em idade pediátrica, digamos assim, também no âmbito social e de cidadania, porque muitas vezes os doentes crónicos se veem privados dos seus direitos cívicos e até políticos, e, para finalizar, os apoios sociais, que, juntamente com as questões laborais, foi aquilo que mencionaram mais na vossa apresentação inicial. E, portanto, nós acompanhamos totalmente que neste Estatuto do Doente Crónico defendido pela Federação de Associações de Doentes Crónicos esteja plasmado esse direito aos 3 dias com pagamento da Segurança Social, porque obviamente não é a mesma coisa ter uma doença crónica do que não ter e ser acometido de uma doença aguda e, portanto, os doentes crónicos são penalizados duplamente. Obviamente também não é a mesma coisa estar com uma baixa por internamento ou cirurgia do que quando se tem uma doença crónica e muitas vezes isto inibe os doentes crónicos de pedirem 1 ou 2 dias, agravando o seu estado de saúde. Por exemplo, isso é o que acontece na psoríase. Também enviar os meus cumprimentos ao Dr. Jaime Melancia, que não pode estar presente, mas de facto a psoríase é um caso em que isso realmente acontece, em que as pessoas começam a ter uma crise, decidem não meter baixa para não serem prejudicadas e muitas vezes por não meterem essa baixa no 2º e no 3º dia acabam por ser acometidas de uma crise muito mais gravosa que depois, em vez de gerar um abstencionismo de só 1 ou 2 dias, vai gerar uma semana, 10 dias e, portanto, fica o próprio doente prejudicado, como fica a própria instituição onde ele trabalha, também prejudicada com esse absentismo, e fica toda a sociedade, porque diminui a produtividade, diminui o aporte que essa pessoa pode dar à economia nacional e diminui até as suas condições familiares e as suas condições pessoais, trazendo depois consequências no âmbito da saúde mental e de outras perspectivas que também têm que ser em conta sempre quando falamos do doente crónico. Acompanhamos também o regime de teletrabalho, as faltas justificadas e tudo isso está plasmado dentro do nosso projeto de estatuto para o doente crónico. Falar também de outros 2 assuntos que nos trouxeram sobre os atestados multiuso e, portanto, gostaria de vos perguntar qual é que seria a vossa posição para que esses atestados multiuso pudessem ser também avaliados por comissões médicas particulares. Nós vimos que, por exemplo, o Ministério da Educação contratou juntas médicas particulares para avaliar a honestidade de baixas médicas para professores, cerca de 7.500, e, portanto, se o Ministério da Educação pode contratar médicos privados para fiscalizar as baixas médicas, não vejo porque também o Ministério da Segurança Social e da Inclusão não possa contratar médicos privados para fazer a emissão de atestados multiusos, para que, de facto, se possa
diminuir essa lista de espera. Gostava de saber a vossa opinião. E também sobre o grupo de trabalho para doenças crónicas, acompanhamos também, obviamente, votámos favoravelmente. Temos também incluído muitas iniciativas legislativas no âmbito das doenças crónicas, da IBD e de outras, e, portanto, acompanhamos também essa situação. Para terminar, Sra. Presidente, com a tolerância que lhe é apanágio, gostava só de fazer uma última pergunta para pedir um comentário sobre esta recente notícia de que não só os centros de saúde e os serviços de urgência, mas também as entidades de saúde privadas e do setor social, as misericórdias, poderão passar baixas médicas e certificados de incapacidade temporária para o trabalho. Foi algo que o Partido Chega já vinha defendendo há muito tempo, de que os atestados pudessem ser passados também pelos hospitais privados e pelas misericórdias. Nós sabemos que muitas patologias crónicas que precisam de um acompanhamento de médicos especialistas têm, às vezes, listas de espera muito longas no SNS e que, portanto, os doentes crónicos recorrem à medicina privada. Como é que veem esta medida do Governo agora de ter acompanhado aquilo que o Partido Chega já pedia há muito tempo, que é deixar também as instituições privadas e as misericórdias passar atestados de incapacidade? Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento o Dr. Alexandre Silva, a Dra. Ana Sampaio, a Dra. Ana Sofia Fonseca. É um gosto vê-los novamente. Nós já tivemos a oportunidade de reunir anteriormente. Cumprimentar também nas vossas pessoas todas as 70 associações que representam e dizer-vos que, como sabem da nossa parte, exatamente porque já tivemos essa oportunidade, nós acompanhamos muitas das vossas preocupações, claro que umas que têm um caráter mais complexo de resolver do que outras, mas de forma geral, obviamente, quem tem uma doença crónica tem que ser tratado no sentido, ou seja, em função da capacidade que tem no momento, vamos pôr a coisa assim, ou seja, sabem aquilo que nós defendemos no sentido de as pessoas devem poder trabalhar, como disse, devem poder, com as diferentes diferenças que existem no tipo de trabalho que fazem, ou seja, as pessoas não, como disse há bocado, não querem que as pessoas sejam reformadas por invalidez e fiquem sem trabalhar, não é isso que vocês querem e eu sei, querem que as pessoas se mantenham o mais ativas possíveis dentro das especificidades que cada uma das doenças têm e por isso é que se torna tão complexo todo este processo e nós de facto acompanhamos isso e temos estado a trabalhar nesse sentido para também termos aqui respostas nesse sentido. Relativamente às baixas médicas, eu não posso deixar de falar que de facto tenho imensa pena que o projeto que a Iniciativa Liberal apresentou, que foi na altura um dos que nós discutimos, que resolvia precisamente aquilo que vocês vieram aqui explicitar e também na lógica daquilo que eu estava exatamente a dizer há pouco, que é, quando as baixas médicas estão feitas para uma situação em que uma pessoa tem uma doença, fica curada, está de baixa durante um determinado tempo, fica boa e continua a trabalhar. Não estão feitas para quem tem recorrentemente momentos de incapacidade para o trabalho. E o que acontece é que, com estes 3 dias, cada baixa tem estes 3 dias, portanto, se uma pessoa tiver uma incapacidade num mês de 2, 3 dias, o que acontece, e isto for frequente ao fim dos meses, o que acontece é que ao final do ano, muito provavelmente pode ter 1 ou 2 salários em falta e isto não é aceitável. Foi isto que nós, e como sabem, que tentámos resolver com o nosso projeto de lei. É pena que com tantos passos, como pelos vistos o Partido Socialista demonstrou aqui, de coisas que tinham sido dadas, um dos que seria relativamente fácil de implementar, porque de certa forma o processo estava feito, havia aqui várias salvaguardas de como é que isto seria feito. A nossa proposta era que os doentes pudessem ter um certificado de incapacidade permanente e intermitente, foi como o nome que nós apelidámos, mas o que tentámos fazer foi não excluir aqui nenhuma doença, ou seja, não ficava afeta uma doença, mas sim aos sintomas e à sintomatologia que determinada doença daria. E nós vamos continuar a insistir, nós insistimos também no Orçamento de Estado que voltou a ser chumbado, e dizer-vos que vamos continuar
que vamos continuar a insistir neste tema, porque de facto compreendemos a dificuldade que é, ao final de um ano, que se estas situações se repetirem, quer dizer, 3 dias, eu acho que qualquer pessoa devia pensar nisto, do que é poder eventualmente estar todos os meses durante 3, 4 dias sem poder trabalhar, por exemplo. Como é que gera a sua vida, como é que gera o seu vencimento. Relativamente às outras várias questões que falaram aqui, faz todo o sentido que em todos os grupos de trabalho, isto já foi aqui dito, mas quer dizer, eu nem sequer consigo pensar de outra forma. Obviamente, se há um grupo de trabalho para estudar um determinado problema, as pessoas que são impactadas com essa situação deviam ter assento nesses grupos de trabalho. Relativamente aqui também à questão dos atestados multiusos, também acompanhar a nossa solução também seria, mais uma vez, aproveitar toda a capacidade, portanto, se existem médicos disponíveis para poder passar estes, porque é que os processos não são todos muito mais ágeis e haver aqui porque nós sabemos que muitas vezes esta questão de poderem ser passados por médicos do privado, que já permite, muitas vezes estas pessoas passam à frente de outras que depois não tiveram essa capacidade. Portanto, isto não é justo, e eu compreendo, e pronto, e de certa forma, para também não me alongar, dizer que estamos atentos, que estamos a estudar todos estes temas. Nós, pronto, temos umas eleições que aí vem e que nos permite também voltar a olhar para todos estes temas para ver qual é a melhor forma de resolver. Da nossa parte, toda a abertura para discutirmos e para fazermos estas alterações. Por exemplo, vocês falaram a questão do teletrabalho, quer dizer, isto é algo que nem sequer faz sentido que não tenha um tratamento especial, porque, mais uma vez, vocês querem trabalhar, querem poder trabalhar, querem que fiquem o mais ativos possíveis, e é neste sentido que todos devíamos estar a trabalhar, e agradecer-vos novamente que tenham vindo aqui à Comissão apresentar aqui as questões e novamente manifestar toda a nossa disponibilidade para continuarmos a conversar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também saudar, em nome do Bloco de Esquerda, a Comissão Organizadora das 70 Associações de Doentes e o tema que nos trazem aqui, a desadequação das regras da baixa médica da Segurança Social para as pessoas com doenças crónicas. Muitos dos temas que aqui trouxeram já têm sido objeto de debate e de decisão do Parlamento, de votação do Parlamento. Infelizmente, as posições dos vários partidos não têm permitido avançar em algumas destas matérias. Nós discutimos a possibilidade de um regime de faltas diferenciado para doentes crónicos. Aliás, esse foi um debate que foi suscitado inicialmente pela endometriose, por um debate em torno da endometriose, que depois foi tido no grupo de trabalho da chamada Agenda do Trabalho Digno. Discutimos também a alteração do regime de faltas, mas o Partido Socialista não aceitou consagrar um regime especial para pessoas com doença crónica. Também discutimos muito recentemente, neste último Orçamento de Estado, a alteração das regras de reconhecimento da reforma antecipada para pessoas com incapacidade, porque o critério dos 80% é um critério que não é utilizado em mais nenhum diploma legal, e o que faz sentido, e foi isso que nós propusemos, foi que passasse para os 60% ou mais de incapacidade. Essa proposta teve o voto contra do Partido Socialista, chumbou, também não teve o voto favorável do PSD e, portanto, não tem sido, infelizmente, por falta de propostas, tem sido porque elas têm sido rejeitadas por forças políticas que se têm oposto a estas reivindicações e a estas alterações. Penso também já tivemos um debate no âmbito do teletrabalho, sempre a partir da seguinte tensão. Em princípio, o teletrabalho faz-se por acordo entre o trabalhador e o empregador, mas a própria lei tem algumas exceções, nomeadamente para pais e mães com filhos até uma determinada idade e também para cuidadores informais com uma limitação da duração do teletrabalho. Claro que o teletrabalho está também dependente da compatibilidade da função exercida com o teletrabalho, isso é evidente.
É muito difícil ser-se caixa de supermercado ou estar a fazer limpezas ou estar a fazer determinadas funções. Essas não podem passar para o teletrabalho, como é evidente. Mas todas as funções que sejam compatíveis com o teletrabalho, em circunstâncias, e nós também defendemos isso, aliás, tivemos um grande debate no grupo de trabalho, a propósito das questões da deficiência, saber se as pessoas com deficiência deveriam ter direito a, por sua vontade, requererem a passagem para o teletrabalho. Foi alegado na altura pelo Partido Socialista que isso limitaria a autonomia das pessoas com deficiência, porque tenderia a remetê-las para o espaço, a confiná-las no espaço privado e, portanto, a retirá-las da socialização, e que até desresponsabilizaria a organização do espaço público das cidades, do espaço das empresas, que se veriam assim alijadas da responsabilidade de adaptar os espaços e de garantir uma plena inclusão das pessoas com deficiência. Embora este argumento possa ter alguma validade, ele não pode, do nosso ponto de vista, ser utilizado para impedir pessoas que, por sua vontade, possam querer estar em teletrabalho e que beneficiariam desse regime. Nós não temos do teletrabalho nenhuma visão idílica, nem uma visão catastrofista. É óbvio que o teletrabalho comporta riscos de isolamento, de falta de socialização, problemas no sentido do trabalho em equipa, da representação coletiva dos trabalhadores, comporta esses riscos, mas também tem algumas vantagens, particularmente para pessoas que possam estar em determinadas condições, como é, do nosso ponto de vista, o caso de pessoas com certas deficiências, doenças crónicas ou que estejam a prestar cuidados, e em que o teletrabalho pode facultar alguma maior capacidade de conciliar essas condições com a continuidade da prestação de trabalho. Mas, infelizmente, também, apesar de termos feito essa discussão e de ter havido propostas nesse sentido, elas também não foram aprovadas. Pela nossa parte, relativamente a estas e a outras matérias, podem contar com a nossa abertura, com o nosso empenho. Vamos continuar também, agora não nesta legislatura que está prestes a acabar, mas na próxima legislatura contamos voltar a insistir e a apresentar algumas destas medidas, e estamos sempre abertos a discutir, a afinar, a aperfeiçoar. Agora, para isso é preciso que haja alguma abertura relativamente a estas matérias por parte de outros partidos que, infelizmente, não temos identificado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Ana Sampaio, 10 minutos agora nesta resposta final, para dividirem da forma que assim entender. Alexandre Silva, faz favor. Vou começar eu e vou começar logo a dar uma resposta. Senhora Deputada, infelizmente, é verdade, muita coisa aconteceu, muita coisa avançou, muita coisa está desorganizada e muita coisa não funciona na prática do dia-a-dia das pessoas. Para nós, exatamente por isso que nós estamos aqui hoje e vamos continuar aqui enquanto não funcionar. E ali, a senhora deputada, muito obrigado pelo cumprimento, mas eu pretendo cá vir muitas vezes enquanto isto continuar assim. Se não for eu, hei de pedir a outros que me representem até as coisas estarem devidamente a funcionar. Doença crónica e deficiência estão de mãos dadas. Não, é bom que se entenda que uma doença crónica é logo, à partida, uma deficiência orgânica e, portanto, estão intimamente ligadas. Não há separação. Depois há um grau. Ou então, há casos depois estranhos, como o meu, não é? Em que o próprio formulário do exame multiusos não tem linhas para pôr todos os tipos de deficiência que eu já acumulei, não é? Que também era bom, se calhar, revermos, porque depois o médico tem que escolher entre aquelas que eu lhe levo, não é? Entre a palete. E isto para vos dizer que nós estamos com um grave problema neste momento. Existem neste momento centenas de milhares de portugueses que não têm acesso aos direitos que estão consagrados na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque não conseguem obter o seu grau de deficiência atestado pelo Estado português. E isto é grave. É grave porque muitos deles, no caso da deficiência orgânica, a deficiência é progressiva, é sempre progressiva, implica sempre reavaliação ao longo do tempo.
E essas reavaliações... Eu posso dizer que uma coisa que me choca a mim neste momento é ter dezenas, se não centenas de pessoas com esclerose múltipla há mais de 2 anos à espera de um atestado ou de uma reavaliação do seu atestado. Podem acreditar que todos os atestados médicos que elas obtiveram há 2 anos hoje já não refletem aquilo que são os sintomas que elas têm. Portanto, já estão muito piores do que estavam naquela circunstância. E, portanto, este é um caráter de urgência. 60 dias é um prazo razoável. 2 anos não é razoável. E depois, agora imaginem a cara e o ânimo com que as pessoas saem quando o funcionário lhes diz: você vai meter o papel. Mas nem daqui a 1 ano e meio lhe dizemos nada. Portanto, deixe estar, não se preocupe. Se calhar é melhor pedir depois os exames só na altura em que a gente for chamar. Esta é a situação. Portanto, e atenção, não estamos a falar da Segurança Social, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. Está bem? Portanto, das unidades de saúde pública. Isto passa-se nas unidades de saúde pública, USPs. E passa-se no país todo. Infelizmente, passa-se no país todo. E depois há uma coisa que a mim me choca, que é, olha, ligue para cá e conto uma história que depois se calhar passa à frente. Isto, meus senhores e minhas senhoras, é aquilo que os portugueses são confrontados todos os dias. E isto não pode ser. Porque se eu tiver uma história melhor que o do meu parceiro, eu passo à frente e tenho o meu problema resolvido. E depois existe outra coisa que a mim me choca, e peço imensa desculpa. Não há doentes crónicos de primeira nem doentes crónicos de segunda. O cancro não é de primeira. Se não estamos mal. Se ninguém vos disse isso, eu digo-vos. Eu fui confrontado com uma pessoa com esclerose múltipla que me disse: bom, ainda bem que não perdia a pensão o subsídio PSI, porque tem cancro e isto revalidou-se automaticamente, se não perdia. Isto é a vida real dos portugueses. Minha, daqueles que eu represento e daqueles que vocês representam. E, portanto, eu entendo que isto é algo que é urgente. E entendo também que isto é algo que tem que ser unânime. A última coisa que eu, a Ana ou a Sofia queremos é dividir-vos. Não, a gente quer unir-vos, porque isto é algo que tem que ser entendido como um desígnio nacional. Uma das questões que, porventura, se calhar, não é muito clara, é que o país investe bilhões de euros em medicação que torna a doença crónica. E faz isso, e normalmente é entendido isso, e eu entendo isso como um investimento que é feito em mim, que é feito na Ana, que é feito em todos os Manéis, em todas as Joanas deste país, para que possam, de facto, ter uma vida digna, com qualidade. Porque é isso também que é avaliado quando o IFARMED faz aquelas contas todas. É isso que vai ver quantos dias de qualidade de vida é que aquele medicamento me vai proporcionar. Qual é a riqueza que eu vou criar por poder transformar a minha doença numa doença crónica e não falecer. E nós, esse investimento, estamos a jogar a borda fora porque depois não temos a flexibilidade para aproveitar aquilo que eu tenho para dar. Só que aquilo que eu tenho para dar não pode ser igual e exatamente idêntico àquilo que o meu parceiro do lado que não tem doença pode dar. Não pode ser. Nós não somos todos iguais. Mesmo os doentes crónicos não são todos iguais. Portanto, tudo aquilo que são as regras de prestação de trabalho, de prestação dos apoios sociais, têm que ser configuradas a cada um de nós. Tem que ser um fato à medida. Não pode haver... Não podem ser genéricas e deixar metade de fora. Hoje em dia nós arriscamos a deixar muito mais de metade de fora. E depois agora imaginem o drama de uma mãe que tem um filho com doença crónica, que pode justificar pelo filho, mas ela que também tem uma doença crónica e que também padece, não pode justificar por si. Isto é anacrónico. Isto não faz sentido nenhum. A mim
A Ana pediu-me que tivesse uma intervenção mais política. Eu penso que esta é suficientemente política para, de alguma forma, suscitar nas vossas consciências a necessidade de mudarmos. Nós temos mesmo que mudar. A questão do SNS, já agora, olhado do ponto de vista do doente crónico, ele não foi feito para nós. Ele está todo montado para o doente agudo. Quando nós chegamos lá, atrapalhamos aquilo tudo. E nós somos muitos. Portanto, ele tem que ser reconfigurado para conseguir dar a resposta aos doentes crónicos. Nós arriscamos a ter, neste momento, eu não sei exatamente quantos é que nós somos, mas eu diria que já somos muitos milhões. Pronto. Então o SNS não tem que ser reconfigurado para nós. Nós não temos que ser prioritários. Portanto, eu diria que há este conjunto de questões que eu gostaria de vos deixar como um bocadinho de sobressalto. Eu acho que todos estiveram bem. Os que propuseram e não foi aceito, os que... e a discussão, mas eu acho que a discussão deve ser melhorada e por isso mesmo nós, as associações de doentes, estamos totalmente disponíveis. Eu também informo que eu e a Ana também somos vogais da direção da Federação das Doenças Crónicas e, portanto, o Estatuto das Doenças Crónicas é claramente uma proposta que nós acarinhamos. Ela não está aqui hoje, mas, obviamente, este tema faz parte dos muitos temas que o Estatuto abraça. E, portanto, eu gostava de vos deixar este repto. Este é um assunto, nós estamos em fim de legislatura, mas este é um assunto que deve ser iniciado logo no princípio da próxima. Sejam quais forem os atores, mas é claramente algo que deve ter aqui um sobressalto cívico, deve haver aqui um pensar de uma forma diferente e perceber que o país caminha para uma direção em que nós, de facto, precisamos de ajuda e precisamos da vossa ajuda e estamos aqui hoje a pedi-la exatamente porque precisamos. Ana Sofia, ou Ana. Eu pedia só que fossem breves, sim, temos muito mesmo de rapidamente. terminar. Eu queria só esclarecer que falou-se aqui da questão da socialização e que o teletrabalho pode condicionar a socialização. Eu penso que condiciona muito mais a socialização uma pensão por invalidez, porque essa sim limita a pessoa e pode trazer graves problemas de saúde mental. Não acredito que o teletrabalho o possa fazer, porque há interação, há sempre equipas, há um telefonema, há uma reunião, seja por teleconferência, há sempre uma intervenção, não é? Há horas, há um sistema todo que se tem que corresponder, não é? E, portanto, que vai implicar que esse trabalhador se sinta ativo, não é? E numa pensão de invalidez toda a gente sabe que não vai tornar essa pessoa ativa. E a questão aqui é, se for o trabalhador ele próprio a solicitar, quer dizer, ele próprio tem consciência do que é que estará a fazer. E mesmo estando num regime de teletrabalho, como vocês sabem, a maior parte das empresas solicitam depois que um dia por semana, pelo menos, possa realmente reunir a equipa. Portanto, esta questão da socialização, eu acho que se põe ao contrário. Atenção, pensões de invalidez, nós não queremos para os nossos associados, nós dizemos isso, são pessoas que depois têm muitos outros problemas de saúde mental, de conseguirem sobreviver, porque o rendimento é muito baixo. E, para além disso, muitas vezes trazem outros problemas, porque acabam essas pessoas por ter que, se calhar, muitas vezes ir para uma economia paralela fazendo outros trabalhos, como vocês sabem, porque ninguém subsiste com uma pensão de invalidez. Portanto, se nós quisermos acreditar que alguém subsiste com uma pensão de invalidez, estamos a meter a cabeça na areia e a achar que isso é possível. Não vai ser possível. Portanto, a pessoa ou tem um parceiro que vive consigo, um marido ou outro que complementa esse rendimento, não é? Ou vai ter que entrar pelo mercado paralelo para conseguir algum dinheiro para sobreviver. Portanto, acho que essa questão da socialização não se põe no teletrabalho. O teletrabalho pode ser até uma forma de interação e socialização maior, porque reparem, se a pessoa estiver fechada num gabinete, também que socialização é que temos? A de quem bate à porta e entra. Pronto, não é? Portanto, queria só deixar essa questão de que às vezes há aqui uma ilusão que o teletrabalho limita a socialização. Obrigada. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vou dar como terminada esta nossa reunião e audição e cumprimentar mais uma vez a Comissão Organizadora em nome das 70 associações que representam o nosso muito obrigada e continuaremos este trabalho aqui apresentado. Muito obrigada.